Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes, hoje e sempre. Concordo com a dona Vilma, a doutrina espírita puxa muito a nossa orelha, né? Exatamente por nos incitar a desenvolver a nossa fé raciocinada. E hoje nós vamos falar sobre um tema delicado, que puxa muito a nossa orelha, que é sobre o homem de bem. Esse tema ele está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Sede Perfeitos, no item 3. E é um tema e um texto grande, mais ou menos umas 2,5 páginas. E eu acredito que todos que aqui estão já tiveram a oportunidade de ler essa passagem do Evangelho. E é um texto difícil, porque lá quando a espiritualidade fala sobre o homem de bem, falando das suas virtudes, da sua forma de agir, de pensar, de sentir, qualquer um de nós que lê o tema, lê o texto, começa a fazer uma comparação conosco mesmo. E aí a gente vai percebendo o quanto que a gente ainda está longe de chegar onde nós precisamos chegar. E é tão interessante porque no livro Obras Póstumas, o próprio Allan Kardec relata que era uma das preocupações da espiritualidade. De todos os 5 livros do Kardec, do Pentateuco, a espiritualidade superior tinha uma preocupação especial com essa lição, porque, apesar de ser extremamente importante, ela poderia, às vezes, causar em nós um certo desânimo, né? Um certo sentimento, né? De que está muito longe, estou muito distante, eu tenho muito defeito, é muito difícil o que eu tenho que fazer. Porque a essência eminente do Espiritismo é o consolo. E é exatamente isso que todos nós buscamos em função das nossas dificuldades, dos nossos problemas e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da dificuldade da gente realmente pensar um pouquinho sobre a questão das virtudes do homem de bem, a primeira frase desse texto de 2,5 páginas fala o seguinte: o homem de bem é aquele que pratica em toda a sua plenitude a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. Justiça, amor e caridade. Vamos tentar entender o que é isso. Imagina você com o seu filho. Seu filho fez algo errado em algum lugar que realmente precisa de uma corrigenda. Aí o que a gente faz? A gente usa a justiça para poder corrigir. Mas às vezes a gente pesa na mão da correção e esquece o amor e a caridade. Às vezes é meu filho, né? Eu sei que ele errou, mas coitadinho, ele está aprendendo. Eu esqueço a justiça, sou muito amoroso, deixo a caridade de lado. Às vezes eu olho para o meu filho e falo, não, é um processo de aprendizado, tem que ter paciência, é isso mesmo, eu vou conversar com ele. Eu uso a caridade, mas deixo a justiça e o amor de lado. Então a gente percebe o quanto que é delicado isso só na primeira frase do texto. Então, nosso tema, aliás, ele é longo e o nosso tempo é curto. Eu resolvi fazer um apêndice, a gente pensar uma das virtudes do homem de bem. E uma virtude que todos nós falamos, conversamos, abordamos e falamos, né, estudamos, que é o perdão. Teríamos aqui muitos outros temas para falar também do homem de bem, mas hoje eu resolvi chamar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre a questão do perdão, que é uma característica do homem de bem. Para a gente falar de perdão, sob a ótica da fé raciocinada, da doutrina espírita, em cima dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos buscar Jesus. E aonde que a gente vai buscar Jesus para falar de perdão? Tem um livro que se chama Boa Nova, é um livro psicografado de Chico Xavier, de Humberto de Campos, e na lição 18 retrata Jesus falando sobre o perdão. É uma lição linda, maravilhosa. O livro é maravilhoso, eu recomendo a todos, leiam, Boa Nova é maravilhoso. Muito bem. Então, nessa lição 18, relata o seguinte: Jesus está com seus discípulos, e os discípulos perguntam a Jesus como que se deve portar, como que se deve reagir com aqueles indivíduos que nos agridam, aqueles indivíduos que nos humilham, aqueles indivíduos que nos desafiam, aqueles indivíduos que estão agressivos.
Como que nós devemos nos portar com eles? Para a gente entender essa pergunta dos discípulos para Jesus, nós vamos ter que voltar no tempo e lembrar que Jesus nasceu na cidade de Belém, mas ainda bebezinho, ele se mudou para a cidade ou cidadela de Nazaré. Nazaré era um vilarejo. Segundo dados científicos, na época que Jesus lá morou, tinha mais ou menos 1.500 pessoas de população. Era uma vila, pequenininha. E grande parte dessas poucas pessoas ou eram parentes de Maria, mãe de Jesus, ou eram parentes de José, pai de Jesus. Então, numa população muito pequena, todo mundo conhecia Jesus. Afinal, Jesus passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, uma parte da sua maturidade na cidade de Nazaré. Ora, muitos o conheciam desde pequenininho, muitos conheciam a sua família. Uma cidade pequenininha, todo mundo se conhece. Muitos eram parentes de Jesus. O que a gente imagina? Esse povo idolatrava Jesus. As pessoas, a população de Nazaré amava Jesus, idolatrava. Jesus era o cara em Nazaré. Não é. O próprio Evangelho nos fala que talvez na cidade de Nazaré tenha sido o lugar onde Jesus teve os inimigos mais ferrenhos, mais violentos, mais agressivos de todos os lugares que Jesus passou. A gente fala, mas como é que isso é possível? Como que Jesus vai fazer o que ele fez se nem na cidade dele, nem os parentes dele o compreendem? Olha que interessante. E é exatamente por causa disso que os discípulos perguntam para Jesus como lidar com essas pessoas. E é muito interessante porque aquilo foi deixando os discípulos de Jesus muito chateados. Eles achavam um absurdo, eles eram hebreus, os hebreus davam muito valor à família, e eles achavam aquilo um desaforo. Onde se viu esses indivíduos não acreditarem que Jesus era o Messias que os profetas pregaram? Era um absurdo, era um desrespeito. Dois discípulos de Jesus, dois mais esquentados, dois mais irritados, criaram uma estratégia para lidar com esses inimigos de Jesus. Esses dois discípulos, Simão, Pedro e Filipe, eram os dois mais esquentados. Qual era a estratégia dos dois? A partir de agora, nós vamos rebater. Nós vamos discutir. Falou mal de Jesus, nós vamos enfrentar, nós vamos falar, e nós vamos discutir e tudo mais, assim por diante. Legal. E aquela situação foi ficando mais difícil, cada vez mais difícil, e por duas vezes, quase que Simão Pedro e Filipe foram para vias de fato com os inimigos de Jesus. Foi que estavam. Quase. E aí chegou num ponto que eles já não estavam dando conta mais. O que eles fizeram? Procuraram Jesus para relatar o que estava acontecendo. Porque Jesus ficava longe de toda essa balbúrdia. E aí ele chega lá, Simão Pedro e Filipe, para contar para Jesus tudo o que estava acontecendo. E falaram, até espumar o canto da boca. Falaram, até mandar. E Jesus, tranquilo, compassivo, sereno, né? Só escutando. Depois que eles ficaram falando, eles perguntaram, e aí, mestre, o que o senhor acha disso? Jesus respondeu, acaso podeis escolher uvas em espinheiro? Vou repetir. Acaso podeis escolher uvas em espinheiro? Vamos trazer essa questão do Simão Pedro e do Filipe Jesus. Quantas vezes qualquer um de nós entra em debate, em discussões acaloradas com indivíduos que não alcançam o que nós já alcançamos? Começamos a fazer debate, a discutir de uma forma ríspida até, e às vezes indo até para as vias de fato, por situações, crenças e outras condições, em que o indivíduo não tem capacidade de entender o que a gente já entende. O indivíduo não consegue sentir, perceber, concluir. A cognição dele não chega ao ponto a que nós já chegamos. Mas a gente briga, a gente luta, a gente realmente vai para cima. E é interessante, por que a gente faz isso? Por causa do nosso orgulho. Porque nós queremos que o outro se submeta àquilo que nós achamos que é o certo. Outro dia aconteceu um fato muito interessante. Eu fui a uma outra casa espírita fazer uma exposição
E chegando lá, estava aguardando, como estava aqui, aguardando, chega um indivíduo, que eu já o conheci de lá, esbaforido, vermelho de raiva, transpirando. Você via que a condição cardíaca dele estava nos píncaros, estava lá no limite. E, Luiz, preciso conversar com você, aconteceu um absurdo, encontrei com um ignorante ali, não sei o quê. Calma, calma, calma. Nós estamos numa casa espírita, calma, né? Baixa a temperatura, respira, vamos ver, calma. Não, mas você não imagina, o indivíduo é muito ignorante. Eu falei, calma, me conta o que aconteceu. Ah, eu estava vindo para cá, encontrei um conhecido meu, que a gente sempre conversa e tal. Ele perguntou para onde que eu estava, eu falei, estava indo para o centro espírita. E ele virou para mim, olha o tamanho da ignorância, Luiz. Ele virou para mim e falou assim, eu não acredito em reencarnação. E aí os dois começaram a brigar, a discutir profundamente. Meu irmão, não é necessário isso. Qual a importância dele acreditar ou deixar de acreditar na reencarnação para você? E tem mais, ele pode não acreditar em reencarnação e ser bondoso, fazer muita caridade, até mais do que a gente, percebe? Então, isso, meu querido, não é uma razão para você discutir. E aí a gente traz isso para nós. Quantas vezes a gente discute em casa, a gente discute na rua, a gente discute no trabalho, porque a gente quer que o outro realmente entenda ou assuma ou acate o que nós queremos. Por isso que Jesus fala, acaso poder escolher uvas em espinheiros? Teve uma situação muito interessante com o Divaldo Franco. O Divaldo Franco uma vez estava fazendo uma peça fotográfica e ele estava lá, trabalhou, fez lá a fotografia dele e tal, e depois deu. Maravilha. Todo mundo elogiou. Mas foi uma coisa assim, não, uma peça maravilhosa, nem disse. Todo mundo elogiou. Bacana. Menos um indivíduo. Teve um indivíduo que levantou e fez uma crítica ácida. Acabou com o trabalho psicográfico do Divaldo Franco. Aquilo magoou. Aquilo tocou fundo. Ele ficou sentado e aquilo foi remoendo, foi crescendo, foi moendo, moendo. E ele já estava levantando para dar uma resposta quando Joana de Ângeles lhe aparece, que é a sua mentora espiritual, ele fala: nunca responde a uma crítica nunca respondas a uma crítica, porque se as tuas ações não foram capazes de convencer o seu crítico, não serão as tuas palavras que o farão. Quantas vezes a gente fica falando, dorme, no dia seguinte fala, passa a semana falando, achando que falando nós vamos mudar a ideia do outro. Percebe, meus amigos? Quanto desgaste para nada. Totalmente desnecessário. Que ambiente horroroso, muitas vezes, a gente cria dentro de casa por causa dessas discussões. Aceitar o posicionamento do outro, às vezes, é tão difícil, é tão complicado. E aí a gente vai entendendo, dentro da psicanálise, né, qual que é a escala gradual dos sentimentos destrutivos do ser humano. Por que muita coisa ruim acontece conosco? É assim, começa na mágoa, sobe para o rancor, depois vai para o ódio e chega na vingança. O indivíduo pisa no meu pé hoje, não fala nada, não pede desculpa e sai. Aí eu fico magoado. Mas como? Pisou no meu pé, não olhou para mim, não pediu desculpa, não falou nada. Isso é um absurdo. E eu fico remoendo aquela mágoa dentro de mim. Vou para casa, não esqueço, custa dormir, porque eu achei um absurdo que ele fez, onde se viu isso e tudo mais, nossa senhora e tal. No dia seguinte, eu encontro com o indivíduo. Ele olha na minha cara e não me cumprimenta. Amargo virou rancor. Onde se viu? Quando ele pisou no meu pé, hoje jogando na minha cara e não me cumprimentou, ele está achando que é o quê? O que é isso? Que desconsideração? E vai alimentando, e vai alimentando, e vai alimentando, vai crescendo. No outro dia, você encontra com o indivíduo e fala: ó, o negócio é o seguinte, anteontem, pisou no meu pé, não pediu desculpa, ontem eu encontrei com você, se olhou na minha cara e nem me cumprimentou, por que você fez isso? Aí o indivíduo vira para você e fala o seguinte: ah, cara, desculpa, eu nem te vi. O quê? Você não me viu? Virou ódio. Virou ódio. E aí, esse ódio, mais um pouquinho, vai virar vingança. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e põe veneno para o indivíduo morrer. Causa um sofrimento na vida dele.
E aí a gente está esquecendo que existe uma lei cósmica da lei da ação e reação. Todo sofrimento que eu causo para o outro vai voltar para mim. E vocês sabem o que é o incrível? Eu ainda quero ser feliz. Alimentei a mágoa, passei por rancor, passou no ódio e me vinguei. Lógico, em algum momento eu vou ter que perdoar. Então, quando a gente olha Jesus falando sobre o perdão para Jesus é muito mais do que desculpar. Porque a gente tem na nossa cabeça, né, que perdão está ligado diretamente a desculpar. Para Jesus é muito mais do que isso. Para Jesus, perdão é uma atitude que nós precisamos agir de uma forma premeditada. Sabe, medicina preventiva? Por quê? Porque se você deixa todo esse processo acontecer, lá na frente você vai ter que pedir perdão. O que Jesus está falando? Antecipe-se a isso. Não permita que uma coisa pequenininha se torne imensa. Porque ninguém dorme sem odiar e acorda odiando. É um processo alimentado. Às vezes, por décadas, por milênios, por várias encarnações. Mas, quando a gente pega os livros psicográficos, né, as histórias, os romances, basta séculos, basta encarnações, lá na frente, vai ter que perdoar. Não tem para onde correr. Perdão ao outro e o alto dele. Então, a gente vai parando para entender o quanto que isso é importante. Jesus, quando fala, acaso poder escolher uva de espinheiros, está nos falando isso. O que nós estamos agindo no nosso dia a dia para evitar essa escala evolutiva, destrutiva de sentimentos morais? Porque hoje, o sujeito fez o seu pé falar, não viu, coitado, foi sem querer, tudo bem. Mas o que a gente faz? A gente alimenta. É assim como Jesus vê o perdão. E é interessante porque logo em seguida que Jesus explica isso e fala essa frase, Simão Pedro faz aquela famosa pergunta para Jesus. Mestre, até quando o meu próximo, né, o meu irmão que peca contra mim, eu terei que perdoá-lo? Até 7 vezes? E aí Jesus responde para ele, não te digo até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. 70 vezes 7 é o número cabalístico hebraico, que quer dizer infinito. Ou seja, você tem que perdoar infinito. Mas, assim que Jesus falou isso, ele contou a parábola do credor incompassível. Acho que às vezes vocês não estão lembrando, vamos lembrar a parábola do credor incompassível bem rapidinho, porque é uma forma de perdão que Jesus também chama a nossa atenção. Parábola do credor incompassível, aquela que tem um rei, ele manda chamar o palácio, o indivíduo que lhe devia uma fortuna, devia muito, mas muito dinheiro. E aí ele chama o indivíduo e fala, eu preciso receber. O indivíduo fala, não, rei, pelo amor de Deus, tenha paciência de mim, né? Tenha misericórdia, eu não tenho esse dinheiro e tal, não, eu quero receber, eu vou vender sua mulher, seus filhos, os seus bens todos para receber. Não, não faz isso comigo, não, por favor, me ajuda e tal. Aí o rei olhou para ele, tá bom, sua dívida está perdoada. Aí ficou muito feliz. Né? Ai, que coisa boa! E saiu do palácio. Assim que ele saiu do palácio, ele encontrou com um indivíduo que lhe devia uma merreca, pouquinho dinheiro, praticamente nada. E ele cobrou. Você está me devendo, me paga. Aí o cara falou, eu não tenho dinheiro, eu estou difícil, eu estou com uma complicação, eu não tenho dinheiro. Não, se você não me pagar, eu vou mandar te prender. Não, não faz isso comigo, não, eu te peço misericórdia, perdão da minha dívida. Ele falou, não, pode mandar prender. Prender. E aí as pessoas que estavam em volta viram aquilo lá, correram no rei, contaram, o rei chamou o indivíduo, e aí acontece o que Jesus nos fala, que haverá pranto e ranger dos dentes. O que Jesus está falando? O perdão e misericórdia. Quantas vezes a gente está numa situação difícil? Um problema de doença, um problema grave de família, falta de dinheiro, sem trabalho, um problema sério. A gente cai de joelho e pede a Deus, pede a espiritualidade, eu preciso dessa luva, todo mundo que a gente pode recorrer. Misericórdia, me ajuda, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Aí a ajuda vem, sempre vem. Bondade divina é maravilhosa, ela sempre vem, sempre vem. Muito bem. Aí a gente fica bem. Qual é o padrão de misericórdia que nós temos para o nosso próximo? Porque, às vezes, o que o nosso próximo precisa de nós é a caridade da atenção, é a caridade da presença,
é a benevolência, é a indulgência, é a paciência. E aí a gente não tem essa misericórdia. Qual é o tamanho de misericórdia que nós temos com aquela pessoa que nos enche o saco, que nos desafia, que nos agride? Qual é o tamanho dessa misericórdia? Percebe, meus amigos? Percebe? E o incrível, é incrível, porque a gente pensa assim, bom, com Jesus ensinando isso tudo para Simão Pedro, contando até essa parábola, Simão Pedro entendeu o que era perdão. Não entendeu. Não entendeu. Tanto não entendeu que as próprias atitudes de Simão Pedro até à frente deixam claro que ele não entendeu o perdão. Simão Pedro só foi entender o perdão quando o galo cantou pela terceira vez. E ele negou o Cristo, e ali naquele momento em que o galo cantou pela terceira vez, a ficha dele caiu. E ele falou, meu Deus, eu traí o meu propósito espiritual. Mais do que isso, ele traiu Jesus. E ele cai de joelhos e pede o quê? Perdão a Jesus. Ali ele aprendeu a importância de perdoar o outro, porque muitos de nós só aprendem a importância de perdoar o outro quando necessita de ser perdoado. E é interessante, a gente fala de perdão, a gente pensa assim, eu tenho que perdoar fulano, eu tenho que perdoar ciclano, esse cara sempre faz problema e tal, eu sempre tenho que estar perdoando ele, mas eu tenho que fazer isso e tudo mais. É uma coisa. Mas pouquíssimos de nós, raríssimos de nós, pensam assim, nossa, eu fiz isso com ciclano, eu preciso do perdão dele. Eu errei com ele, eu sou devedor dele. Eu preciso do perdão dele. Quantas vezes a gente reconhece que a gente precisa do perdão do outro? Pouquíssimo. Pouquíssimo. E por que é tão importante a gente reconhecer? Porque nós estamos cheios de defeitos. Nós temos um monte de mazelas morais que a gente faz agressão a todas as pessoas, que muitas vezes as pessoas que nos envolvem, que necessitam de perdão, sim. Essa é a realidade. Então a gente para pensar e pensa assim, por que é tão importante a gente reconhecer que a gente precisa ser perdoado? Porque quando a gente pensa, eu vou perdoar, a gente é o gostoso, eu sou o bondoso, eu sou o cara, eu perdoando. Mas quando eu preciso do perdão no outro, eu começo a adquirir uma virtude moral que é fundamental para a nossa evolução espiritual. Qual é? A humildade. A hora que eu reconheço o meu erro, e reconheço que preciso do perdão, ali eu começo a desenvolver a minha humildade. E é tão interessante, meus queridos irmãos, porque esse processo ele é importantíssimo, né? Extremamente fundamental para que nós possamos ir desenvolvendo a nossa capacidade espiritual. É impossível nós criarmos nosso desenvolvimento espiritual sem aprendermos a perdoar. É impossível. Por quê? Porque o perdão nos alivia. O perdão nos dá a tranquilidade, a paz, a harmonia, para que a gente possa seguir adiante. E aí sim, construirmos cada vez mais aquele cabedal de virtudes que o homem de bem tem. E aí, para finalizar a nossa reflexão, nesse mesmo livro, nós vamos lá para o último capítulo, para a gente ter uma ideia da importância de perdão para Jesus. Segundo Humberto de Campos, lá no final, no último capítulo, Jesus crucificado, pregado na cruz. Já tinham xingado ele, já tinham cuspido nele, já tinham humilhado nele, já tinham batido nele, espancado. Jesus estava pregado na cruz. O último suspiro de Jesus, ele eleva os olhos para o alto e diz a Deus, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Percebem, meus irmãos? Então, o que Jesus está mostrando para nós? Através de atitude, não é de palavra, de atitude. Porque ele olha para aquela humanidade que fez aquilo com ele e pensa o quê? Tadinho, eu não posso exigir deles. Como é que eu vou tirar uma fruta de um espinheiro? Como? Eles não alcançam o que eu já alcanço. Então, eles precisam de quê? De perdão. Então, meus queridos irmãos, esse é o processo. Guardadas as devidas proporções, porque nós ainda não estamos muito pertinho do que Jesus já alcançou, mas nós já temos a capacidade racional, cognitiva, intuitiva, flexibilidade, proteção espiritual e, o que muitas vezes nos falta, boa vontade para fazer esse processo dentro de nós. É um processo gradual que nós precisamos ir nos treinando
né? Nos desenvolvendo, dando a nós essa capacidade de ampliar esse entendimento, da gente desenvolver essas virtudes. Porque se queremos ter paz, harmonia, equilíbrio, saúde física, espiritual e mental, nós precisamos evoluir espiritualmente. Essa que é a grande realidade. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fazer essa reflexão sobre o homem de bem. Eu pensei só uma pequena virtude do homem de bem, mas todos nós temos potenciais para nos tornarmos homens de bem. Somos espíritos perfectíveis. Ah, estamos longe da onde que nós podemos chegar? Estamos longe da onde nós já estamos. Qualquer um de nós que aqui está já viveu muitos milhões de anos. E aí, a hora que a gente olha para o espírito de luz, a gente olha com clareza de que o espírito de luz errou muito mais do que nós. Mas qual é a diferença entre ele se tornou um espírito de luz e nós ainda não? É porque ele já aprendeu a não repetir os erros. Essa aqui é a realidade. Então, para que nós possamos nos observar, ver aquelas armadilhas que a gente sempre está acabando de entrar, que se repetem na nossa vida, situações que se repetem e que, infelizmente, na maioria das vezes, por causa das nossas mazelas morais, da nossa invigilância, a gente acaba caindo de. E façamos essa reflexão, então, sobre essa belíssima lição do Evangelho, e que nós não tenhamos dúvida. Todos nós, um dia, seremos homens de bem. Gratidão, muita paz, muita harmonia, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo para todos, muita paz e até a próxima. Boa noite. Até o ano que vem.